Começa agora o programa Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Alô, queridos amigos, ouvintes da Rádio Cloud Coaching, aqui é Mário Divo e hoje eu tenho o nosso amigo Marcelo Araújo participando aqui do nosso Encontro Inteligente. E o Marcelo, ele nessa semana foi convidado especial da rádio e o conteúdo que o Marcelo tem é tão interessante, mas tão interessante, que eu achei que valia a pena a gente explorar um pouco mais de tempo e falar do diagnóstico empresarial. Eventualmente, como alguém pode não ter acompanhado o programa do convidado especial, eu vou pedir para o Marcelo se apresentar e depois comentar como é que nasceu a ideia, de onde veio a inspiração para criar esse diagnóstico sobre o qual nós vamos abordar aqui no nosso programa. Olá, Mário Divo. Olá, amigos ouvintes da Rádio Cloud Coaching. Eu sou Marcelo Araújo, da empresa Souza Araújo, e nós temos um produto, um projeto que nós desenvolvemos, que é o MIT, que é um diagnóstico de processos organizacionais de uma empresa, que ele consegue identificar as forças, as fraquezas de uma empresa e também comparar essa empresa com as outras empresas que já foram avaliadas por esse diagnóstico. Bom, Como é que isso... desculpa, só para a gente ir lá no começo, como é que foi a inspiração? Da onde que veio assim a ideia original que gerou o diagnóstico? Essa ideia ela foi um misto de duas coisas. Eu estava terminando o meu mestrado, então quando a gente faz um mestrado, a gente vê novas coisas, a gente deixa a cabeça da gente bem ativa. E eu percebi, a gente havia, numa empresa que eu apoiava, nós havíamos contratado uma empresa de consultoria, uma empresa grande de consultoria, para fazer a avaliação somente do processo de gestão de projetos daquela empresa. Vieram 2 consultores, ficaram 2 semanas, entrevistaram todo mundo lá, tudo que eles perguntaram estava na literatura, estava lá no PMBOK de gestão de projetos, né? E voltaram 3 meses depois com o resultado. A inspiração foi a seguinte, Mário: 3 meses é muito tempo para você dar um resultado para alguém. Se eu estou com uma dor ali na minha empresa, eu preciso resolver isso rapidamente. Não pode demorar 3 meses. E tudo que foi perguntado estava na literatura. O problema é que não estava organizado. Foi tudo anotado num caderninho as respostas. Isso demora para você entender. Então, como eu falei, a gente tinha terminado o projeto e a gente pediu um projeto para o CNPq para desenvolver um diagnóstico. E aí foram 2 anos de trabalho que a gente estudou quais são os principais processos organizacionais de uma empresa e como a gente deveria avaliar esses processos. Porque, por exemplo, a gente viu que a pergunta aberta, como foi feita, é demorada. Então, a gente caminhou para uma pergunta fechada, onde eu tenho respostas já pré-definidas, onde eu escolho uma delas. Qual que é o problema da pergunta aberta? Ela é boa, eu capturo muita coisa, mas qual é o problema? Se eu vou numa empresa e pergunto assim, como é o seu processo de contratar pessoas? Aí você me conta uma história. Eu te dou nota 8 por essa história. Eu vou na empresa do lado, faço a mesma pergunta, como que é o seu processo de contratar pessoas? Lá eles me contam uma história completamente diferente da sua, mas eu gostei também e dei nota 8 também. Como que eu comparo essas duas empresas? Então, em vez da gente fazer essa pergunta aberta, a gente prefere perguntar assim: quando você vai contratar alguém, você faz a descrição da função dessa pessoa? É uma resposta praticamente sim ou não. Talvez eu possa pensar assim: eu sempre faço, na maioria dos casos, raramente eu faço, eu nunca faço. Talvez eu possa ter 4 respostas desse tipo. Então, se eu faço perguntas fechadas, é mais rápido para eu tabular esse resultado, eu entendo melhor do que eu estou falando, eu consigo comparar as empresas, e hoje no Meet a gente dá o resultado em uma semana. A gente pega os dados num dia, 2 dias de coleta de dados, na semana seguinte a gente tem o resultado sendo entregue
para aquela empresa. E isso, no caso, quando a gente fala no MIT, ele foi desenvolvido, quando ele foi desenvolvido, certamente houve um grupo de empresas que serviram como teste, né, como laboratório inicial. E hoje o MIT se aplica a grandes empresas, pequenas também. Como é que é esse portfólio de MIT para o mercado? Sim, quando a gente fez o projeto inicialmente lá, nós fizemos uma validação. Na época foi com um grupo de empresas aeroespaciais, que é um grupo de empresas que é suportado pelo Parque de Inovação Tecnológica aqui de São José dos Campos. Então, nós fizemos a avaliação dessas empresas inicialmente. Eu não me lembro exatamente o número, mas é um número entre 30 e 40 empresas, onde nós fizemos essa avaliação e, além de chegar no resultado, na devolutiva que a gente fazia para essas empresas, a gente queria entender se aquela leitura ali realmente representava a empresa que estava sendo avaliada. Então, as pessoas que responderam ao diagnóstico também ajudavam a gente a entender se ele realmente fez a leitura correta da empresa deles. Foi assim que a gente validou. E desde lá a gente tem evoluído o MIT e criado diversos modelos de avaliação. Então hoje a gente tem modelos específicos de acordo com o tamanho de empresa. A gente tem um modelo específico para microempresas. A gente tem um modelo que já serve para pequenas e médias empresas. E a gente tem um modelo mais completo que você pode usar em qualquer empresa. Além disso, a gente tem processos específicos. A gente tem os processos gerais da empresa, mas eu também posso ter uma avaliação focada em educação. Então, se eu tenho uma escola, eu tenho uma parte desse diagnóstico focado no processo educacional, de como eu faço a gestão dessa educação na minha escola, se a minha empresa é uma escola. A gente tem isso para outras atividades também. Além disso, nós também criamos processos específicos. A gente consegue analisar, por exemplo, a LGPD. A gente tem um MIT específico para a LGPD. A gente tem um MIT específico para o processo de inovação e transformação digital. Então, esse, independente do tamanho da empresa, a gente consegue entender como essa empresa está organizada hoje para fazer inovação e como ela está fazendo a sua transformação digital. Além disso, a gente tem um focado em exportação, então a gente pode entender qual é a maturidade da sua empresa em exportação. Então, hoje a gente tem diversos modelos de MIT que são utilizados de acordo com a necessidade de avaliação que a gente E precisa hoje fazer. você trabalha com MIT no Brasil inteiro e no exterior, é certo? Certo. É mais no Brasil. A gente tem hoje cerca de 90 consultores que utilizam o MIT como sua ferramenta de diagnóstico para entender os seus clientes, fazer a leitura dos seus clientes, fazer a proposta e ter um trabalho bem assertivo com esses clientes. E alguns no exterior. A gente já fez avaliações no México, na Itália, em Portugal, em Angola. Não vou lembrar todos os países aqui agora, mas é mais pontual. A maior parte da nossa base são empresas no Brasil. Agora, eu tive a oportunidade de ver os relatórios do MIT e me chamou a atenção que, quando você fala em avaliar os processos, na realidade você identifica como é que a empresa, digamos, se comporta em relação ao processo, mas também analisa resultados, né? Ou seja, em cada caso, que tipo de resultado ela está alcançando. E isso tem um tratamento estatístico. Explica um pouco melhor essa relação. O que que a gente observou, né? Como eu falei no início, né? Quando a gente faz um diagnóstico, a gente tem que ter uma base por trás, uma literatura. Então, a gente tem perguntas que é para entender se a empresa faz aquilo que é pedido na literatura. Esse tipo de pergunta a gente chama de técnicas implantadas. A empresa implantou as técnicas requeridas na literatura. Isso dá a base da empresa, diz se a base da empresa é sólida. Mas não adianta eu implantar as técnicas se isso não me trouxer resultado. Então a gente mede uma segunda dimensão, que aí são indicadores de desempenho. A gente quer números. A gente quer saber qual é o seu faturamento per capita. Então eu quero um número. É 50 mil reais por pessoa, 100 mil reais por pessoa. Eu quero esse número. Eu quero saber qual é o seu índice de aprovação na produção
eu quero saber qual é o seu turnover de funcionários. Então, a gente tem um conjunto de indicadores de desempenho que a gente pergunta os números e aí a gente consegue ter essa visão. Será que o nível de técnica que eu implantei está condizente com os resultados que eu estou obtendo? Ou será que não? Eu implantei um monte de coisa e meu resultado ainda não é bom? Ou eu não tenho uma base sólida e tenho um resultado bom? Opa, o que está acontecendo aqui? Então, o MIT permite a gente enxergar qual que é a maturidade da empresa com relação aos seus processos quando eu olho os resultados que ela está obtendo. Bom, Será que isso... certamente o consultor na devolutiva ajuda o cliente, com base nesse material que o MIT dispõe, desse conteúdo, a consultora ajuda o cliente a tomar um caminho e, portanto, resolver lá os seus pontos fortes e as suas fraquezas em prol dos resultados. Ô, Marcelo, eu agradeço muito a sua presença, esse esclarecimento todo que você fez, e eu peço que você deixe algum contato para quem quiser evoluir nessa relação contigo e com o MIT. Então, o meu WhatsApp é 12 99 605 1999. Repetindo, 12 99 605 1999. Também pode procurar a gente no Google digitando MIT Diagnóstico, vocês vão encontrar o site do MIT, que é mitnetwork.net, ou então procurando a nossa empresa Souza Araújo Consultoria Empresarial. Eu acho que são as 3 formas que vocês poderiam encontrar a gente. Tá bom? Muito obrigado, Mário. Marcelo, obrigado para você e para todos os ouvintes. Fica o convite para que na semana que vem acompanhem mais um Encontro Inteligente. Sempre aqui com alguém que transfere para vocês um conteúdo da melhor qualidade. Um abraço e até lá. Terminando Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Rádio Cloud Coaching. Não perca Encontros Inteligentes. O sucesso na visão de quem chegou lá, com Mário Divo. Sempre às terças-feiras, às 8 da manhã. Com reprise na quarta às 12 horas e na quinta às 16 horas. Aqui na Rádio Cloud Coaching. Acesse o nosso site radio.cloudcoaching.com.br e baixe o nosso aplicativo na Google Store.